Você está ouvindo o programa Sem Sombra de Dúvida, uma reflexão do cotidiano à luz da Palavra de Deus. Um trabalho realizado pela Igreja Presbiteriana do Brasil no Auer, Curitiba, Paraná. Olá, eu sou o Diego Eleodoro e essa é a resposta bíblica para a pergunta: qual a função dos anjos? Na Escritura Sagrada, temos o seguinte texto na carta aos Hebreus, no primeiro capítulo, dos versículos 13 e 14. E a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Essa passagem, entre outras, nos revela a função dos anjos do Senhor, e devemos nos concentrar na medida em que Deus nos revelou, e não nos deixar seduzir por qualquer tipo de misticismo, pois como se esse tema não despertasse algum tipo de curiosidade. Mas sabemos que todos nós temos uma tendência a querer saber mais daquilo que é oculto. E sim, desperta muito interesse. E muitos já usaram desse suposto encontro com anjos para justificar ensinos contrários ao que está contido na Escritura Sagrada. Tanto é que o apóstolo Paulo nos previne que ainda que um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que os apóstolos inspirados pelo próprio Deus registraram nas Escrituras, que esse seja amaldiçoado. Sabemos, à luz da Bíblia, que esses anjos são seres espirituais criados por Deus, com personalidade individual e até mesmo portadores de nomes próprios. São poderosos, são imortais, numerosos e existem principalmente para louvar a Deus, assim como nós. E eles se alegram com o arrependimento de um pecador. São portadores de emoções. Esses seres são ministradores e devem cumprir com obediência absoluta as ordens de Deus em favor dos que herdam a salvação. Na Bíblia também encontramos testemunhos que anjos livraram o povo de Deus em situações de grande perigo. E nós, quantos livramentos já podemos ter recebido e até mesmo não sabemos? Mas na Bíblia também nos é dito que eles não apenas aplicam de forma bondosa o cuidado, mas sim aplicam a justiça de Deus com mão pesada contra demônios e homens maus. Sabemos que podem assumir forma humana e até mesmo se hospedarem nas casas de servos de Deus para cumprir os propósitos divinos. São mensageiros da parte de Deus, que protegem, que trazem consolo e que escoltam para os céus os fiéis do Senhor. E também que separarão o joio do trigo, ao virem com os salvos dos céus para a congregação dos salvos na terra, juntos esses com o nosso Senhor Jesus Cristo. No retorno do Senhor, eles virão até nós, junto com o nosso Senhor, para pôr fim a toda dor e injustiça entre nós. Por fim, precisamos dizer que, sem sombra de dúvida, esses seres, que apesar de serem extraordinários, não devem ser adorados, a eles não devemos prestar culto, a eles não devemos ter curiosidade pecaminosa. Como o texto nos diz, pois apenas ao Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, lhe foi dado honra tamanha de se assentar à destra de Deus Pai. E esse sim tem autoridade e posição superior que jamais foi dado a anjo algum. E o Senhor colocará debaixo dos pés do Senhor Jesus todos os inimigos. E debaixo desses pés estão aqueles que se opõem à vontade de Deus, como nos foi dito no texto que lemos no início. Que o Senhor abençoe
que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos guarde e que o Senhor coloque os seus anjos para trabalhar, para atender à vontade perfeita de Deus e cuidar do povo do Senhor. Você acabou de ouvir o Sem Sombra de Dúvida, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil no Hour. Visite-nos na rua Anne Frank, 845, Curitiba, Paraná, e assista os nossos cultos pelo YouTube no canal IPB Hour.